Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o discípulo amado, o apóstolo João. Há 2 domingos atrás nós começamos uma nova série. Essa série fará a exposição dos versos do capítulo 13 até o capítulo 17, que são partes daquilo que nós chamamos de palavras de despedida do Senhor Jesus Cristo. Nós já expusemos os versos de 1 até 11 do capítulo 13, depois de 12 até 17, e hoje nós ouviremos a exposição dos versos de 18 até 30. Mas leremos a partir do 12 até o 30. Então abra sua Bíblia, Evangelho de João, e fique com a sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição. A partir do verso 12. Mas lembre-se que a exposição será do 18 até o 30. Diz assim a palavra de Deus: Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: Em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: Pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: O que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: Compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Louvamos-te porque nela nos é revelado quem tu és e aquilo que tu fizeste em Cristo Jesus. E nós podemos nos nutrir da tua verdade, Senhor. Mas o nosso coração endurecido precisa ser confrontado, Senhor. O teu Espírito precisa vencer a nossa resistência, para que não sejamos como Judas. Por isso rogamos, ó Deus, que o Senhor opere em nossos corações, a fim de que, moldados pela verdade, eles vivam como amigos do Senhor. Que o Senhor fale ao teu povo, Senhor, agindo para a glória do teu nome e para a manifestação da grandeza de Cristo, o nosso amado Redentor. Nós oramos em nome dele, do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente é desesperador ser traído.
A traição é horripilante mesmo nas histórias de fantasia. Se você ler as Crônicas de Nárnia, você ficará indignado com Edmundo, que entrega os seus irmãos à feiticeira branca por um simples manjar turco. Se você ler O Senhor dos Anéis, ficará indignado com Saruman, aquele que deveria ser um dos principais protetores da Terra-média, se vende ao poder do inimigo. O amigo de Saruman não era Gandalf, os elfos ou os outros magos. O amigo de Saruman era o poder. Ele se entrega ao poder de Sauron. Mas nenhuma traição foi tão horripilante quanto aquela que foi cometida por Judas Iscariotes, irmãos. Nem na literatura de fantasia e nem na vida real. A traição de Judas é horrível não em virtude da natureza diabólica do ato de trair, mas pela natureza santa e bondosa daquele a quem ele traiu. Jesus é, sem dúvida, o único amigo que jamais deveria ter sido traído. Porque ele é o melhor amigo que existe. Ele é o bondoso amigo. Não há nenhuma pessoa que tenha sido traída que se compare a Jesus. Judas certamente pode ser comparado a outros traidores, mas Jesus não pode ser comparado a outros traídos, porque ele é incomparável. Ele é o bondoso amigo. E nós vamos ver por quê. Na narrativa de João, irmãos, João não se concentra na traição em si, nem no traidor. Ele se concentra no traído, o Senhor Jesus Cristo. A traição torna claro ainda mais que Jesus é um bondoso amigo. A traição de Jesus não é um acidente de percurso que precisa ser por ele contornado, mas é o cumprimento da Escritura. Esse acontecimento aponta para o amor voluntário do Senhor, que revela a profundidade da sua amizade, da amizade que ele dá àqueles a quem ele amou. E João nos leva então a duas direções acerca do bondoso amigo. Ele aponta em primeiro lugar a soberania amorosa desse amigo. E em segundo lugar, ele aponta o amor soberano desse amigo. Nós veremos essas duas verdades sobre a bondade e a amizade do Senhor Jesus Cristo. A primeira delas, nos versos de 18 a 20, é que o bondoso amigo sofreu soberanamente a traição para salvar seus amigos. Ele sofreu soberanamente a traição para salvar seus amigos. O que seria sofrer soberanamente? O sofrimento de Cristo não é como o nosso, irmãos. Ele é, sem dúvida, mais humilhante do que qualquer humilhação que nós podemos receber. Mas ele é soberano porque ele não é surpreendente para Jesus. A humilhação de Cristo, sem dúvida, revela a sua humildade em ele ter sido feito homem e sido levado até a morte e morte de cruz. Mas o sofrimento de Cristo é um sofrimento voluntário, meus irmãos. Não apenas voluntário, mas também voluntário. Mas além de voluntário, ele é um sofrimento soberano, porque Cristo tem conhecimento dos eventos que se desenrolavam. Ele sabia exatamente o que ia acontecer. Cristo sabia de antemão que precisava sofrer para salvar os seus amigos. O Evangelho de João nos diz que Jesus sabia quem ele escolheu. Ele conhecia cada um deles e tinha propósito para cada um deles. Não é a primeira vez que João fala isso. No verso 70 do capítulo 6, João registra Jesus dizendo: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é o diabo. Ele já havia dito isso, ele já sabia. Judas não era então um dos bem-aventurados do verso 17. De forma alguma. Jesus disse que não estava falando de todos eles. Havia um que não era um amigo fiel. Alguém com quem Jesus foi muito amigável, mas que na verdade era um agente do diabo, que cumpria exatamente os planos divinos. Então Jesus cita o Salmo 41:9.
até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse é um estágio, irmãos, da humilhação de Cristo. Ser traído por um discípulo era certamente uma grande humilhação. Mas a citação de Jesus desse texto demonstra que ele tem completo controle sobre a situação. Ele está apontando para os discípulos como se dissesse: calma, a Escritura está sendo cumprida. Fiquem pacientes. Eu estou consciente dos eventos que estão para acontecer, porque Ele é soberano. Jesus diz que avisa-os com antecedência, no verso 19, para que eles soubessem quem Ele era. E quem Ele era? Ele era o eu sou. Essa expressãozinha remete ao Yahvé do Antigo Testamento, o mesmo com quem Moisés se encontrou no episódio da sarça ardente. Jesus está mais uma vez dando-se a conhecer aos seus amigos como Deus homem, e Ele quer confortá-los. Eles precisam saber que Ele sim, Ele será traído, mas eles devem manter a calma, eles devem ver quem Ele é um rei soberano, não uma vítima incapaz. Ele é o rei soberano que se fez vítima, mas não uma vítima incapaz, sem poder. A traição culminaria na morte. É isso que aconteceu. Mas Jesus ressuscitaria. Entretanto, irmãos, nesse ponto os discípulos ainda não tinham conhecimento pleno dessas coisas. Eles não entendiam tudo. Então Jesus os encoraja. Em verdade vos digo que quem recebe a mim, recebe aquele que eu enviar. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Em outras palavras, quem é enviado pelo Senhor, o representa. E ao representá-lo, representa o próprio Deus que enviou a Jesus. Com essas palavras, o Senhor soberano, que sabe sobre a sua traição, está comissionando os seus discípulos. Para quê? Para que eles encarem as mesmas dores que ele está encarando no mundo. Talvez até mesmo a dor da traição. Eles encararão períodos iguais. Veja, irmãos, o Evangelho de João nos leva para esse pensamento. O Senhor Jesus escolheu aqueles que eram seus e o mundo odiou a Jesus e odiaria a eles também. O que acontece com o Senhor aconteceria com os seus discípulos. E eles deveriam aprender isso. Há uma diferença, entretanto, entre os discípulos e Jesus. Jesus é soberano no sofrimento. Eles deveriam apenas confiar. Ou seja, o envio deles aqui é o seguinte: mesmo quando eu for traído, calmem, se acalmem. Vocês são meus enviados. E eu estou no controle do envio também. É isso que ele está dizendo. Isso aponta, irmãos, para uma verdade que é relativamente desconhecida nos nossos dias. A traição de Cristo e o seu sofrimento não são simplesmente exemplares. Cristo é um exemplo de paciência, como nós vemos nesse texto, mas ele não é apenas um exemplo. Por isso, essa primeira parte termina com o envio dos discípulos. Os discípulos não se tornaram homens corajosos que foram martirizados porque eles estavam meramente seguindo o exemplo de Jesus. Não. Tiago, Pedro, João, Paulo não encararam o sofrimento porque estavam apenas seguindo o exemplo de Jesus. Na verdade, eles estavam abraçando o sofrimento e a morte, porque sabiam que Jesus estava no controle. Ele mesmo tinha os enviados e jamais os abandonaria. Pedro, por exemplo, não tinha grande compreensão nesse momento daquilo que aconteceria. Logo depois da prisão de Jesus, ele o negou, e Jesus predisse a Pedro que ele negaria. Algo que será objeto das nossas exposições na sequência dessa série. A soberania de Jesus na redenção, irmãos, produz
no coração dos seus amigos a segurança de que a obra de Cristo aconteceu como tinha planejado. É isso que ele quer que os discípulos entendam. Que deu certo. A obra do Senhor Jesus Cristo deu certo. Foi como havia sido planejado. Isso significa que o nosso final está garantido. Sabendo disso, mais tarde, o mesmo Pedro que negou o Senhor Jesus Cristo é descrito pelos historiadores como um homem que encarou a crucificação e pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Pedro não estava encarando a crucificação como exemplo, para seguir o exemplo de Jesus. Não. Ele estava encarando a crucificação, sabendo que ele ia dormir neste mundo, mas acordar no reino celestial. A tranquilidade para encarar o sofrimento, irmãos, só pode vir da consciência de alguém que sabe o que Jesus fez e o que ele garantiu. E além disso, sabe que ele está no controle o tempo todo. Jesus mostra controle sobre o evento da traição para que nós saibamos que mesmo quando nós passamos por aflições e dores neste mundo, Ele está no comando. Ele está no comando. Os eventos da sua vida, meu irmão, não são acidentais na perspectiva divina. Não são. Você não precisa temer as dores deste mundo. Você pode sentir as dores desse mundo. Você pode chorar pelas dores desse mundo. Mas aquele que redimiu a sua alma, redimiu para a vida eterna. Então, você será como Pedro. Fechará os olhos nesta terra e abrirá no reino celestial para todo sempre. Porque Cristo não é uma vítima incapaz. Ele é um rei soberano que se fez homem e morreu pelos seus, sendo humilhado a ponto de ser traído por aquele que era um dos seus amigos. Por isso, irmãos, nós podemos seguir em frente com a nossa missão, que é a missão de conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. O bondoso amigo sofreu soberanamente para salvar seus amigos. Essa foi a primeira verdade sobre a bondosa amizade de Jesus que nós aprendemos no texto. A segunda, nos versos de 20 até 30, é que o nosso bondoso amigo sofreu amorosamente a traição para salvar seus amigos. Sofreu amorosamente a traição. Num primeiro momento nós vimos que ele sofreu soberanamente, agora ele sofreu amorosamente. Como João nos leva ao conhecimento disso? Desde o começo do capítulo 13, irmãos, se vocês voltarem aí no verso 1 do capítulo 13, João registra que, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O sofrimento de Jesus é um sofrimento amoroso. Nós vimos que ele seria traído e crucificado e ele sabia disso. Os discípulos naquele exato momento não conheciam. E o fato de Jesus saber dessa verdade de antemão amplia o horizonte da profundidade do seu amor, irmãos. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas sabe quando você se prontifica a ajudar alguma pessoa, mas depois que você vê o custo, você se arrepende? Você fala assim, nossa, o que eu arrumei para minha cabeça? Fui querer ajudar a pessoa e agora o custo é alto demais. E às vezes a gente faz isso porque a gente não sabe o preço das coisas que virão, irmãos. Mas Jesus sabia. Jesus sabia o preço e ele sabia que o preço seria o mais alto possível. Não haveria um preço mais alto do que esse. Ele conhecia o custo de antemão. Seria a doação completa de sua vida por pecadores. E ele era santo. E ele o fez amorosamente, mesmo que isso implicasse sofrer grandes aflições como a traição e a cruz. João diz no verso 21, irmãos, que depois de dizer estas coisas, o que ele disse anteriormente, dos versos 18 a 20, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou, em verdade vos digo, que um dentre vocês me trairá. Nem mesmo o Rei soberano
deixou de sentir o golpe da traição. O seu coração doeu, irmãos. Talvez o Senhor se agitou profundamente porque Judas não demonstrou qualquer sinal de arrependimento. Ele precisou afirmar depois de várias vezes e com mais clareza: um dentre vocês me trairá. A aflição de Jesus revela o seu amor e a sua misericórdia estendida a todos. Revela o seu amor aos seus e a sua misericórdia estendida a todos. Ele está chamando até o último momento o falso amigo ao arrependimento. Jesus já havia indicado que alguém estava com um problema ali. No verso 10 do capítulo 13, ele diz: um dentre vocês não está limpo. Depois, ele disse no 17 que eles eram bem-aventurados, mas ele cita no 18 que nem todos são bem-aventurados. E Jesus já havia apontado que haveria um traidor mesmo antes, mas agora, definitivamente, ele é mais claro que o sol. Ele diz: um dentre vocês me trairá. Jesus está insistindo nisso. Então, depois de insistir nisso, o verso 22 mostra que os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Os discípulos devem ter ficado estarrecidos com isso, irmãos. Como assim alguém vai trair o Senhor? Talvez alguns nem dessem tanto crédito àquilo que Jesus havia acabado de dizer. Mas certamente a afirmação de Jesus que havia um traidor dentre eles criou uma sensação embaraçosa. Imagina, você reunido com os seus principais amigos, sabendo que alguém estava te traindo e ninguém sabe quem é, então você diz: um dentre vocês me trairá. Isso cria uma sensação embaraçosa. Cria a curiosidade, não, quero saber. Será que os meus pequenos desvios se configuram como uma traição? Talvez algum deles tivesse pensado. Então, o verso 23 diz que tinha alguém muito próximo de Jesus. Literalmente alguém que estava encostado nele. E esse é aquele que é chamado de o discípulo amado, que sem dúvidas, irmãos, é o próprio apóstolo João, que não se identifica diretamente aqui, mas ele quer que pensemos quão grande é a graça de ser amado por Cristo. Quão grande. Ele quer que nós pensemos que é uma graça extremamente grande ser amado por Cristo. E isso também ensina uma outra coisa. Há pessoas em quem Cristo tem mais prazer do que em outras. Há pessoas. Até entre os discípulos era conhecido aquele a quem ele amava. Não que ele não amasse os outros, mas certamente João recebia um amor especial porque era alguém em quem Cristo tinha mais prazer. Então, sabendo que ele era o mais amado, Pedro faz um sinal para João, a fim de que ele pergunte ao Senhor de quem se trata. Então, o discípulo se achega ainda mais perto, ele se reclina sobre o peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem é o traidor? O cenário é o seguinte, irmãos, eles estavam praticamente deitados em divãs. Esses divãs eram como se fossem esteiras, eles estavam com o corpo para trás e com a cabeça para frente na mesa que era baixa. O retrato da Última Ceia pintado por Leonardo da Vinci não retrata a verdade do primeiro século, irmãos. Naquela época não existia mesas daquele jeito nos cenáculos judaicos. Então, não é um bom retrato aquele. Esse tipo de mesa pintado por Da Vinci não era comum nos dias de Jesus e nas casas judaicas. Então, ao que tudo indica, João estava à direita, deitado para frente, ele reclina, encosta sobre o peito de Jesus, que é um símbolo da amizade e intimidade, e pergunta quem é o traidor. Então, Jesus revela quem é o traidor ao seu amado. E ele diz: o traidor é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Jesus quer, irmãos, que mais tarde essa história seja contada. Que os discípulos não desanimassem diante da tentação. Imagina depois da crucificação, João contando: o Senhor já tinha me falado que foi Judas. De acordo com o relato dos outros evangelhos, é possível que Mateus tenha ouvido também. Mas nem todos ouviram aquilo que Jesus disse a João. Imagine João contando para eles: eu sabia. E eles ainda aguardando a ressurreição. Ele sabia que ia ser traído. Por que ele não contornou isso?
Mas Jesus queria que eles não desanimassem, então ele se revela, ele faz conhecido aos seus aquilo que estava para acontecer. O que Jesus queria deles? Que eles apenas confiassem em Jesus. E Jesus é o amigo mais confiante. Os discípulos são ensinados sobre isso agora. Ele sabe do que está falando. Ele sempre é assertivo, diferente de nós. Os nossos melhores amigos podem nos dar maus conselhos, irmãos. E não por maldade, por incapacidade. Mas Cristo não. Então Cristo quer que eles estejam encorajados. Mas preste atenção numa coisa. O ato de entregar o pão molhado a Judas não é meramente um meio de comunicar que Judas era o traidor. Não é. João estava provavelmente à direita do Senhor, de acordo com a descrição do texto, parece que a disposição era essa. João à direita, e quem estava à esquerda? Judas. Judas estava à esquerda. A posição na esquerda era uma posição de honra. Judas estava ocupando uma posição de honra entre os discípulos. Então Jesus molha o pão em uma mistura que provavelmente é um harosete, que é um molho de tâmaras, uvas passas e vinho azedo com ervas amargas, que era muito comum na Páscoa. Era comum que o anfitrião molhasse o pão e entregasse a uma pessoa a quem ele queria honrar. Esse não é um ato apenas para apontar que Judas Iscariotes era o traidor. Esse é um ato misericordioso e amoroso do Senhor ao coração de Judas, clamando, arrependa-se, ainda há tempo. Arrependa-se. Mas Judas não se arrepende. Mesmo tendo sido exposto ao grande amor do seu mestre, Judas não se arrepende. Se Judas se arrependesse, diz um autor, todo o poder intercessor de seu mestre estaria a seu dispor. Mas Judas não se arrepende, ele continua duro. E o que acontece? O verso 27 diz que após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. Agora, depois que Satanás entrou nele, Jesus entrega a Judas, depois de tanto lhe oferecer a misericórdia, irmãos. Em vários momentos, Judas teve a oportunidade para recuar e se dobrar diante do amor misericordioso do Senhor. Mas ele não quis, o seu coração se endureceu cada vez mais. Ele não quis se arrepender. Você pode pensar nesse momento, pastor, mas nós não somos calvinistas? Nós não somos aqueles que creem que os eleitos de Deus sempre vão ser regenerados, eles sempre vão crer e se arrepender? Sim, nós somos. Então Judas não se arrependeu porque ele não era um eleito? Sim, mas isso não significa que Judas quis se arrepender. Ele não quis. Cristo estendeu a misericórdia ao seu amigo íntimo traidor e mesmo assim ele não quis. Judas não foi condenado porque não era um eleito, ele foi condenado porque foi um rebelde e resistiu às chamadas insistentes do bondoso amigo. O mesmo acontece, irmãos, com muitos outros. O mesmo acontece com muitos outros. Mas os discípulos não entenderam nada. Nada. Como Judas ficava com a bolsa de dinheiro, eles acharam que Jesus estava dizendo para ele sair e comprar alguma coisa para a festa, ou para que ele desse algumas coisas aos pobres, o que provavelmente era muito comum, já que assim eles consideravam. Então, o verso 30 descreve que logo que Judas recebeu o bocado, ele saiu e era noite. Irmãos, esse era noite não é apenas uma precisão da narrativa, da história. Era noite em João tem um significado teológico. Em João, a noite não apenas aponta o horário dos eventos, mas descreve as trevas espirituais. O coração de Judas, que estava sendo tentado o tempo todo, agora se entregou definitivamente às trevas. É isso que João quer que eles pensem. E prestem atenção, as trevas já estavam no coração dele. Ela foi semeada por Satanás. Mas agora ele se entregou completamente. Por isso Jesus o entrega. Aquilo que você tem para fazer, faze-o depressa. Essa narrativa, irmãos, especialmente essa segunda parte, tem algumas coisas a nos ensinar. E eu quero destacar 3 pontos, 3 verdades
aplicadas a nós. A primeira delas é que o conhecimento prévio da humilhação de Jesus evidencia o amor de Cristo por nós. Nós já falamos disso. O fato dele saber exatamente aquilo que ele sofreria, irmãos, isso aumenta a nossa visão de quão profundo é o amor do Senhor Jesus Cristo. E às vezes as pessoas ainda duvidam do amor dele. Em termos práticos, irmãos, o fato de Cristo saber exatamente o que sofreria e encarar esse sofrimento mostra que ele nos amou e amou realmente até o fim. Se é até o fim, não é até o fim de sua obra apenas, é até o fim quando nós entrarmos na eternidade. Cristo não nos abandonará, nós podemos confiar no seu amor soberano nas horas de tribulação e aflição. Ele não assumiu esse alto preço de humilhação, da encarnação, a traição e a crucificação para nos abandonar no meio do caminho. Irmãos, ele nos levará à glória, é isso que ele está falando para os seus aqui. Enquanto Judas está voltando o seu calcanhar contra ele, ele está dizendo, calma, eu vou levar vocês à glória. Nós precisamos conseguir enxergar essa verdade. A segunda coisa muito clara no Evangelho, nessa narrativa, é que João nos revela o poder e a malignidade de Satanás, irmãos. No começo do capítulo, se você voltar aí ao verso 2 do capítulo 13, você verá que o texto diz que o diabo havia posto no coração de Judas que traísse a Jesus. Ele havia posto no coração. Mas agora, no final, o diabo entrou nele. Entendem a progressão? Primeiro ele colocou no coração de Judas. Agora o diabo entrou nele. Note a progressão. Isso aponta, irmãos, que nós não devemos brincar com as perversões do coração. Combata-as, procure ajuda. Elas podem transformar-se em traições severas. Podem. Como um homem que começa a pensar coisas sexuais relativas a outra mulher que não a sua esposa. Ele acha que aquilo é inofensivo, porque tramita apenas nos pensamentos dele. Mas, depois de um tempo, ele é encontrado na cama, que não deveria estar. É assim. Há crentes que não guardam o seu coração. Eles pensam que os pecados do pensamento não são tão problemáticos assim. Afinal de contas, eles são ocultos, ninguém os vê. O que você acha que significa no texto que o diabo colocou no coração de Judas? Aonde que você acha que isso começou? Você acha que é no órgão que bombeia sangue? Começou lá? Não, irmãos. O texto está dizendo que o diabo plantou nos pensamentos de Judas. Tome cuidado. O diabo é astuto, ele é maligno. Não desprezemos os desígnios de Satanás, diz o apóstolo Paulo. Meu irmão, vigie o teu coração, você pode se tornar um Judas. Tome cuidado, tome conta do seu coração. Porque se o diabo plantar alguma coisa lá, você pode trair a Jesus. Por fim, a narrativa da traição por João, irmãos, também nos mostra a extrema dureza em que o coração humano pode cair. Você consegue imaginar quantas oportunidades Judas teve de compreender melhor quem era aquele que estava ao seu lado? Ele ouviu tudo o que os outros ouviram, irmãos. Mas ele resistiu. Hoje, muitas pessoas resistem à exortação da palavra de Deus. Resistem ao Espírito, mantendo seus pecados em oculto, não confessando a Deus e nem confessando ao irmão. Uma prática que deveria ser muito mais comum, confessarmos as nossas culpas uns aos outros. Alguns se vestem de uma capa religiosa e parecem amigos de Jesus Cristo. Judas também parecia, irmãos. Mas, na verdade, são pessoas traidoras, que vez após outra se tornam mais e mais endurecidas pelo engano do pecado. Pessoas que se convencem da fé cristã, mas elas nunca seguem a Jesus de fato. Elas usufruem dos benefícios do Evangelho como Judas. Elas ouvem sermões, são exortadas, desfrutam da comunhão, mas o seu coração permanece distante. Elas parecem amigas de Jesus, mas não são. Não se engane, irmãos, não pensem. Não pense, se esse é o seu caso, não pense que o seu pecado não é igual ao de Judas.
Judas provavelmente era bem intencionado no princípio. Talvez ele gostasse dos valores de Jesus, pensasse que Jesus poderia conquistar uma vida melhor para o povo judeu. O que há de mal nisso? Muitos podem achar que seguir a Jesus, estar na igreja, é um bom lugar para educar os meus filhos, porque nós temos os mesmos valores morais. Aqui nós temos boa convivência e sociabilidade. Assim como Judas tinha boas intenções, alguns também têm. Com certeza, irmãos, essas boas intenções podem se tornar desvios severos. Assim como teve com Judas, em quem Satanás entrou. Judas não parecia um endemoniado. É diferente do endemoniado gadareno, ou daquela moça em que Paulo ora na cidade de Filipos, que fazia adivinhações. Não. Judas apenas era um discípulo comum, que foi entregar Jesus ao sinédrio. Ele não parecia um endemoniado. Mas o texto diz que o diabo entrou nele. Ele era um endemoniado, sem parecer. Talvez haja, irmãos, na igreja, endemoniados que não parecem endemoniados. O diabo é maligno, irmãos. Ele continua a fabricar apóstatas e traidores. Diferente de Judas, não resista ao chamado de arrependimento. Arrependa-se. Recorra à misericórdia do Senhor. Não seja um traidor. Não seja. Eu falei no começo do sermão sobre Edmundo e sobre Saruman. Todos nós somos traidores, irmãos. Todos nós somos. Ou como Edmundo, ou como Saruman. Edmundo tem o perfil do apóstolo Pedro. Alguém que nega Jesus, mas depois se arrepende. Saruman tem o perfil de Judas Iscariotes, que em busca dos anseios do seu coração, não resiste às trevas do seu coração e resiste ao chamado de arrependimento do seu Senhor. E você? Você vai resistir à amizade daquele que sofreu soberanamente para salvar seus amigos? Você vai resistir à amizade daquele que sofreu amorosamente para salvar seus amigos? Não resista, irmãos. Não resistam. Sejam como Pedro, Edmundo e como tantos outros por aí. Não resista. Se dobre ao Rei soberano, porque Ele é um bondoso amigo. E se você realmente for um amigo de Jesus, você aprenderá a viver e morrer por Ele. Aprenderá. Como fizeram João, Pedro, Tiago, Paulo. Ou poderíamos citar os nomes dos mártires. Homens como Policarpo, que foi um discípulo do discípulo amado, um discípulo de João, que morreu sendo incendiado e que não quis negar a Jesus no último momento. Porque, afinal de contas, ele disse que o Senhor tinha sido seu companheiro por muitos anos e não havia nada que ele pudesse dizer contra ele. Irmãos, não é meramente porque eles estavam seguindo o exemplo de Jesus que esses homens abraçaram o sofrimento e a morte. Não. É porque eles estavam seguros na amizade de Jesus. Eles sabiam, eles confiavam que Jesus os levaria para outra vida. Jesus garantiu o destino dos seus e nós precisamos viver nessa esperança. Aliás, nós viveremos nessa esperança se nós formos seus amigos. Assim como viveram João, Pedro, Tiago, Paulo, nós também devemos viver, irmãos, como amigos de Jesus que não o negam em nenhum momento. Nós devemos viver como amigos e não como traidores. É isso que nós devemos ser, porque Ele nos redimiu. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós somos apresentados pela Tua palavra, Senhor, ao amor de Jesus, ao coração de Jesus Cristo. Nós somos apresentados a esse bondoso amigo, Senhor,
que sofreu soberanamente e amorosamente em favor dos seus. Que o nosso coração, Senhor, diante dessa verdade de quem é Cristo, daquilo que Ele fez, descanse na amizade dEle, Senhor. Que o Teu Espírito produza em nós arrependimento profundo dos nossos pecados. Que nós não resistamos à insistência da Tua misericórdia, Senhor. Mas que o Senhor produza em nós arrependimento tal, a fim de vivermos como reais amigos do Senhor Jesus Cristo. Que os nossos olhos continuem fixos nele, Senhor, vendo o profundo amor com que Ele nos amou, a profunda graça com que Ele nos tratou. Que o Teu bom nome seja exaltado, Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.